Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos lançamentos mais aguardados, uma das leituras mais comentadas dos últimos tempos, e eu estou falando de Alchemized. Esse livrão, esse calhamaço aqui, que tá todo mundo comentando, lendo, sofrendo. Primeiramente, eu vou dar um resumo bem superficial para vocês, mas eu já adianto que vai conter spoilers. Então, eu vou fazer um resumo bem superficial e depois vou trazer a minha opinião e vou falar os pontos principais da leitura que me fizeram ter essa opinião. Então, bora lá conhecer um pouquinho da história de Alchemized. Em Alchemized, nós temos um mundo pós-guerra que estava dividido entre o bem e o mal, mas que o mal acaba ganhando. E nós vamos acompanhar dois personagens, a Helena e o Farrell. A Helena, ela era uma alquimista que trabalhava com cura, então ela trabalhava num hospital curando os doentes da guerra, os feridos da guerra. E o Farrell, ele é o carrasco do vilão da parte do mal. Só que ele odiava esse cara do mal, porque o cara, ele torturou e acabou matando a mãe dele. Então ele queria uma forma de se vingar desse cara. Então ele foi lá para a parte do bem, para a equipe lá, a organização do bem, e falou assim: eu quero trabalhar com vocês, eu quero ser o espião de vocês, mas eu quero a Helena em troca. Então ela ia ser a que ia se comunicar com ele, ele ia só ter acesso a ela. E nesses vai e volta de comunicações, deles conversando, eles acabaram se apaixonando. E aí eles fizeram todo um plano para tentar destruir essa parte do mal, só que o plano não deu certo. E ela foi capturada, e quando ela foi capturada, ela apagou as próprias memórias, porque ela tinha esse poder, ela apagou as próprias memórias, ela meio que fechou a mente dela dentro de uma caixinha dentro da cabeça dela, e quando ela acordou ela não reconhecia mais ninguém, ela não lembrava mais de nada, e como prisioneira ela é mandada para o Farrell, ela não reconhecia ele, e o vilão pediu para ele tentar desbloquear a cabeça dela. Então ele fazia sessões que são sessões que chegam quase à tortura para tentar desbloquear essas memórias delas, porque eles falaram assim: meu, se ela tem as memórias desbloqueadas é porque ela sabe algo muito importante. Então a gente precisa ter acesso a essas memórias. Porém, a parte do mal tinha uma cientista lá, que a cientista começou com um programa de barriga de aluguel. Mas como que ia funcionar? Muita gente, basicamente todo mundo nesse reino, tanto do bem quanto do mal, tinha poderes. E ela queria começar a combinar poderes. Então ela pegava um cara que tinha muito poder e colocava para basicamente para uma prisioneira que também tinha muito poder. E eles sabiam que a Helena tinha todo um poder, e aí eles falam pro Farrell: Farrell, você tem 3 meses para engravidar ela, porque a gente precisa de um bebê, uma criança de vocês dois, vai ser super poderoso, porque vocês dois têm muito poder, então a gente precisa de uma criança de vocês. E aí ele vai lá e acaba, ela também, e ela acaba grávida. Ela acorda, tipo,
Depois que ela acaba engravidando, ela consegue desbloquear as memórias dela. E aí ela descobre que o Farrell era, na realidade, o cara que ela amava. E aí ela perdoa ele por tudo que ele fez. E aí eles juntos fazem um plano para escapar. Eles conseguem escapar dali, eles vão para uma ilha escondida. E aí acabam matando o vilão, né? E as pessoas que ficaram naquele lugar acabam se rebelando. Ainda tinha uns sobreviventes do lado do bem que tava lutando e acaba conquistando. Aí eles vão vivendo nessa ilha, eles criam a criança nasce, eles criam a criança fica mais velha. E a criança volta, né, que é uma menina, a menina volta para aquele reino para estudar, porque fizeram de novo a escola, que era uma escola onde todo mundo se conheceu quando era adolescente. E basicamente, esses são os pontos principais de acontecimentos deste livro. Bom, gente, agora vamos para os pontos que me fizeram odiar essa história aqui. Pois é, pessoal, indo mais uma vez contra a maré de todos os booktokers, booktubers, eu não gostei de Alchemized. Não gostei. Pra mim, ele fica numa classificação entre 1,5 estrelas e 2 estrelas, mas eu vou explicar pra vocês. O primeiro ponto que eu não gostei dessa leitura e que me atrapalhou na leitura é que este livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é como se fosse o presente, a segunda parte é como se fosse o passado e a terceira parte é como se fosse o futuro. Então, as partes elas não estão em ordem cronológicas. Então você começa a ler o livro quando a Helena ela já é prisioneira e ela tá sendo torturada e passando por tudo aquilo. E você não consegue entender muito bem por que aquelas coisas estão acontecendo. Então eu acho que se os acontecimentos tivessem sido feitos em ordem cronológica, eu acho que pra mim eu teria um melhor entendimento, uma melhor facilidade para entender essa história e todas a ordem cronológica e o porquê que ela estava passando por aquilo. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco na leitura, no entendimento dessa história. Um segundo ponto é que essa história, a parte mágica, eu gostei. Esse foi o ponto porque eu dei 1,5, 2. Eu gostei dessa parte mágica, mas só que ela não é fácil de você entender. Por quê? Não tem em nenhum momento alguma parte que vai explicar muito bem essa parte mágica. Então tem vários tipos de alquimia, tem necromancia, e nas redes sociais muitos criadores de conteúdo que têm lido essa história estão criando glossários para entender essa parte mágica. Então, a partir do momento que os leitores têm que criar um glossário para entender a parte mágica da história, eu acho que isso assim pecou um pouco no desenvolvimento e na explicação dos leitores, porque se tivesse sido tudo muito bem explicado, se tivesse ficado claro para todo mundo, os leitores, os produtores de conteúdo não precisariam ficar criando glossários e glossários para explicar essa parte mágica. Eu gostei da parte mágica porque é assim diferenciado. A gente vê outros livros citando sobre alquimia, mas essas outras vertentes dessa magia não são coisas que a gente vê normalmente em outras histórias. Então esta construção da parte mágica eu gostei, apesar de ela ser bastante confusa
E essas criações de glossários por aí, elas exemplificam o quanto é um pouco difícil o entendimento dessa parte. Agora, eu acho que é o principal motivo por eu não ter gostado dessa história. Eu acho que essa história, na realidade, ela é uma passação de pano para vários crimes. Primeiro, a gente já começa o livro com a personagem principal sendo torturada, como eu falei pra vocês, e depois ela é pelo cara que depois a gente vai descobrir que é o cara que ela gosta, o cara que se diz apaixonado por ela. E no final do livro, no final da história, é uma passação de pano, porque ele fica, ai, eu me sinto culpado, ai, eu não deveria ter feito isso com você. Depois ele mal consegue, quando a criança nasce, ele mal consegue segurar a criança, e a Helena, que é quem sofreu tudo isso, ela fica pra ele, ai, você tem que esquecer isso, você está sendo obrigado, ai, não tem problema, mas a gente se ama. Gente, tipo assim, ela era quem ele amava, que tipo, depois a gente vai descobrir que ele diz que fez tudo por amor, mas não justifica. Em nenhum momento isso é justificado. Se você fala que ama aquela pessoa, e não justifica ele que tivesse criado outra armadilha ou falasse que estava tentando, assim, não justifica o que foi feito, a passação de pano. No final, ele saindo de coitado e a Helena, que sofreu todo o abuso, tendo que ir lá consolar ele porque ele tá se sentindo mal. Gente, e as pessoas nas redes sociais, elas estão chorando. Onde que isso é bonito, gente? Tá todo mundo passando pano, se emocionando com uma história que todo mundo tá passando pano pra Pelo amor de Deus, gente. O pessoal chorando, falando, nossa, que história de amor. Eles descobriram a redenção. Na realidade, só ele descobriu a redenção, porque a Helena tá tratando ele como um coitado, sendo que ela foi abusada. Isso, gente, não consigo, realmente eu não consigo entender. Um monte de gente fica julgando os dark romances, porque tem muito disso, e ficam falando que é uma passação de pano, mas depois tá todo mundo chorando porque leu Alchemized. E aí é uma história de amor. Realmente, pra mim, isso não faz sentido, e eu achei péssimo o final dessa história. Tá, legal, eles eram um casal, eles se apaixonaram, mas eu acho que o Farrell não deveria ter ficado vivo, ele deveria ter pagado, sim, por todos os crimes que ele cometeu. Beleza, a justificativa dele é que ele preferia ele fazer isso com ela do que outra pessoa fizesse, porque ele era apaixonado por ela, mas ele ficou impune. No final, ele ficou impune. Tipo assim, ele pode amar ela, mas ele cometeu crimes com ela e ele ficou impune no final. E isso pra mim é, assim, tipo, não tem justificativa, não tem. E eu acho que a maioria dos leitores está, sim, passando pano para esses pontos que esse livro traz. E assim, eu acho que um último ponto é, o livro, essa edição aqui, pelo menos, ela tem 953 páginas. Só que não é necessário um livro desse tamanho aqui, porque tem muitas páginas repetitivas. A Helena indo lá curar no hospital. A Helena indo falar com o Farrell, e as conversas basicamente são as mesmas. Então eu acho que bem assim, umas 300 páginas a gente conseguiria cortar dessa história e ser um livro menor e, consequentemente, um livro mais barato. A minha sorte é que eu não paguei por esse livro. Eu tinha alguns pontos no cartão que iam expirar, e aí eu peguei um voucher e troquei por ele. Aí eu teoricamente não gastei dinheiro. Essa foi a minha sorte, mas assim, para quem tá comprando essa edição aqui, o livro realmente ficaria mais barato e não teria tanta enrolação da história. Essa foi a minha opinião
Não gostei de Alchemized. A minha avaliação fica entre 1,5 estrela e 2. A única coisa que se salva pra mim aqui é a parte mágica dessa história aqui. Bom, comentem aí se vocês já leram, se vocês ainda vão ler, se vocês concordam com esses pontos que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês gostaram, se foram uma das pessoas que se emocionaram com essa história, se vocês concordam comigo que tá sendo uma passação de pano para crimes. E não se esqueçam de apoiar o canal se vocês gostam dos meus conteúdos super francos que eu tento trazer pra cá. Não se esqueça de curtir, comentar, acionar o sininho e se inscrever no canal Leitura Franca. E foi isso por hoje, leitores. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Um beijo e boa leitura!